Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor, mestre, o nosso cientista Agostinho Schneider, coordenador do curso de Geografia da Universidade, coordenador de grupo de pesquisa, que nós daqui a pouco mais também conversaremos, e professor da nossa universidade do curso de Geografia. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela neste momento, né? E também enviar perguntas ao professor Agostinho no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Agostinho, falávamos da estrutura do curso de Geografia e eu também, no final do último bloco, fiz um desafio a falarmos sobre a questão espacial da nossa região, né? Primeiro, a estrutura do curso de Geografia, laboratórios, viagens de estudo, como é que essas coisas acontecem e que disciplinas são interessantes para a percepção macro dessas coisas, desses fenômenos naturais que ocorrem e da questão da própria ocupação humana, né, dos espaços que o mundo, que a natureza lhe permite ocupar. O projeto pedagógico do curso de Geografia, ele existe na sua grade disciplinas que estão voltadas especificamente para contemplar essas questões. Anteriormente, nós estávamos falando dos desastres naturais. Eu queria só fazer uma observação agora. Isso é um tema que é muito recorrente na nossa cidade, por conta da nossa localização geográfica, e onde esses fenômenos naturais que, dependendo das circunstâncias e da maneira como eles acontecem, como nós já colocamos anteriormente, eles fogem do nosso controle. Eles estão fora... Mas vou te interromper para fazer uma pergunta. Fogem do nosso controle, mas a ocupação humana, por exemplo, de laterais de rios, de mangues, né, de encostas de morro, não são agravantes também para a ocorrência de fatalidades, na verdade, quando ocorrem desastres naturais? Sim. Nós temos algumas situações, elas independem do que está acontecendo sobre determinados espaços. Por exemplo, nós tivemos agora a erupção, a entrada de erupção de um vulcão que estava adormecido há 400 anos. Na Europa, aquele que inviabilizou os voos, inclusive? Não, esse foi um pouco mais, mais antigo já. Faz uns 3 meses que aconteceu, mas esse recente é dessa semana, na Ásia. Sim, isso. Não. Então, a mesma questão, se nós formos olhar, por exemplo, na questão do Amazonas, da Amazônia, nós temos, por exemplo, cheias que são causadas por fenômenos que acontecem de tempos em tempos. Então, esses alagamentos eles acontecem. Porém, no caso específico de Tubarão, da nossa região sul do estado aqui, nós podemos observar essas enchentes, elas são realmente agravadas, como o professor já colocou, por conta de um uso indevido das margens, principalmente, tá? E de áreas próximas ao leito do rio. Então, ao usarmos essas áreas de forma indevida, o que nós estamos acelerando? Ao ocuparmos essas áreas próximas de forma indevida, sem cobertura, um fenômeno que acontece muito, isso vem sendo estudado por disciplinas que estão na nossa grade, por exemplo, geologia, geomorfologia, tá? É o assoreamento do leito do rio. Então, por exemplo, se nós olharmos hoje o leito do rio, qual é a profundidade do leito do rio Tubarão? Se vocês aqui que conhecem e acompanham um pouco o processo aqui, aqui na altura da Ponte Pênsil, por exemplo, a lâmina d'água ali, ela não tem 2 metros. Não tem 2 metros. Não tem 2 metros de lâmina d'água. O restante do leito é todo ele assoreado. E se nós olharmos um dia em que a água está um pouco mais limpa, nós vamos encontrar material desses sedimentos que estavam aonde? Num lugar onde hoje se faz uma agricultura, uma risicultura, talvez não dentro daqueles padrões que a agricultura moderna já dispõe. Tá? Além dessas partículas de solo que deixam de existir lá e, portanto, não tem mais a mesma fertilidade para produzir alimentos, há uma necessidade muito grande de o homem investir outro tipo de complemento para que a produtividade seja no nível compatível ou um pouco superior ao que se esperava. Além desses sedimentos, nós encontramos, por exemplo, pneus, plásticos. Isso é um lamento, né? Uma questão muito séria nossa aqui do Rio Tubarão, aqui da bacia do Complexo Lagunar, é a questão do esgoto. E aí é esgoto urbano e resíduos provenientes de atividades humanas. Perfeito. Que é uma das coisas centrais da geografia. As biomassas que acabam... Exatamente. Então, nós temos uma atividade que está mais a montante, tá?
do local onde nós nos encontramos aqui, da cidade, e que contribui significativamente. Mas esse não é um elemento mais grave da poluição do rio, das águas, por exemplo, do Rio Tubarão. Nós temos um outro elemento, que é uma outra atividade que foi exercida, ainda está sendo exercida, mas agora com um controle maior por parte dos órgãos ambientais, que é a exploração do carvão. Então, o maior poluente, que é o metal pesado que nós temos hoje aqui nas águas do Rio Tubarão, que mais polui para a população das águas, é a atividade carbonífera. Exatamente. Inclusive, discutimos aqui no Ciência e Pesquisa, um outro momento com outro pesquisador, realmente é uma atividade complexa e difícil, não é? E que a própria descontinuidade é complicada em virtude de uma série de envolvimentos. Como o professor acabou de falar do assoreamento do rio, que ele não se dá apenas por questões naturais, são questões humanas, de extração de atividades humanas, o próprio carvão também é uma atividade complicada porque não se pensou no início da extração do carvão em perspectivas, né, professor? Nesse sentido ainda, completando a pergunta feita na primeira parte desse bloco, sobre disciplinas, como é que hoje quem faz geografia, quem opta por fazer geografia, como é que isso se estuda a geografia? Primeiramente, nós temos a parte teórica, que é uma questão que a gente sempre precisa, não pode ser descuidado, porque nenhuma ação ela acontece sem que antes ocorra uma reflexão um pouco mais aprofundada. Exato. Então, nós temos disciplinas específicas, nós temos trabalhos de campo, nós temos, por exemplo, disciplinas de biogeografia, onde o professor e o aluno, então, trabalha essa questão da ocupação, da dispersão dos elementos naturais, por exemplo, da vegetação, da própria fauna, tá? Que são questões que nos dizem respeito à ocupação do espaço. Então, tentar compreender, a partir da sala de aula e, posteriormente, visitando locais, espaços geográficos, para usar uma linguagem bem da nossa área, claro, para aprimorar esses conhecimentos que são teóricos, são complementados então com estudos de campo nas mais diversas áreas. Geologia, visitas a minas, enfim, cidades, Botuverá, onde a gente tem exploração de minérios, que é uma parte da geologia que a gente também valoriza muito e mostra para o aluno a importância disso aí. Então tá, professor, isso é um assunto extremamente interessante e eu gostaria de voltar a conversar contigo sobre isso, porque nós vamos fechar o bloco agora falando do novo curso que você coordena, que chama-se Geoprocessamento, um curso de tecnólogo em geoprocessamento, e nós vamos abrir o bloco seguinte falando um pouquinho sobre esse novo curso, pode ser? Ok. Então tá, nós vamos fazer um intervalo de 3 minutos, estamos conversando com o professor, mestre, doutorando Agostinho Schneider, nosso cientista, coordenador do curso de Geografia da Unisul. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí em sua tela, e também enviar perguntas ao professor no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.